Aleluia. Você está feliz com Jesus? Está feliz com Jesus? Oh, maravilha, né? Meu Deus, que culto gostoso, abençoado, irmãos. Eu estava ali, se eu pudesse, eu ficaria só ouvindo vocês adorarem a Jesus. Eu não sei o nome da irmã ali, como? Andréia, né? Como? Não é ela que cantou. A Raquel. Quando ela estava cantando sobre a igreja, eu falei, meu Deus. Os meninos estavam ali vibrando, né? Que eles ficam tirando sarro de mim, porque eles falam que eu sou muito batista para a igreja pentecostal, né? E aí quando eles veem essas canções assim que mexem, né? Que trabalham com o nosso coração, que é o fogo do Espírito, eles falam assim, lá, Rogá, essa é para você, né? Mas a verdade é que nós sim somos pentecostais, porque nós acreditamos num Espírito que enche as nossas vidas, um Espírito que traz plenitude para nós, num Espírito que nos direciona, essa é a verdade. E não existe denominação, não existe igreja, nome de igreja, existe um Deus que nós servimos, independente da denominação. E então quando nós ouvimos essas canções, quando nós paramos para adorar ao Senhor, não existe denominação, existe sim o corpo, né? Existe sim o corpo. Então, graças a Deus, irmãos, quero agradecer essa oportunidade que a igreja tem nos dado, está nos dando, pastor Marcos, da gente estar aqui nesse tempo, servindo os irmãos e sendo tremendamente abençoados. Nós chegamos aqui na segunda, um grupo, na terça-feira nós chegamos com a outra parte da equipe, e a gente tem conversado todos os dias nós temos assim, Deus falando, ministrando o nosso coração. A gente vem aqui para abençoar a cidade, a gente vem aqui para fazer a obra do Senhor, mas nós estamos sendo tremendamente abençoados por vocês, em todos os sentidos. Então, a gente quer desde já agradecer por isso, porque os irmãos têm sido exemplo e têm sido assim, abençoadores para as nossas vidas. Amém? Vamos meditar na palavra? Você está disposto ainda a esperar um pouquinho mais para ouvir a voz do Senhor através da palavra? Amém? A palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra no nosso coração. Então quando nós nos preparamos para o louvor, quando nós nos preparamos para adorar Jesus, quando nós colocamos o nosso coração, inclinamos a nossa vida para entregar a Jesus a nossa adoração, o nosso louvor, depois Ele nos responde com fogo, com a palavra. E essa palavra nos lava, essa palavra nos limpa, essa palavra edifica o nosso coração, a nossa alma. Ela cura. Eu sempre digo que eu já ouvia muitas vezes, tinha um jargão na nossa época, na minha época. Eu não tenho tanto tempo de convertido assim, pastor, só 36 anos. E na minha época se falava um jargãozinho assim, o louvor liberta. Quantos já ouviram esse jargão? O louvor liberta. E o louvor é maravilhoso, mas a verdade é que o louvor ele só liberta porque o louvor é a palavra cantada. E a palavra ela entra, ela penetra nos nossos corações, ela penetra no nosso íntimo e ela traz libertação. E aí a gente só usa a melodia, a harmonia, o ritmo para que ela possa trazer cura, transformação. Amém? Então nessa noite nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Deus tem falado conosco, né? O ano passado nós estivemos lá em Capitão Poço e eu não consigo chamar ele de pastor Marquinhos, então eu vou chamar ele de Marquinhos. Se depois assim, né? Eu não sei se como que se diz, se do cargo lá, como que chama, esqueci a palavra do cargo lá. Se eu tiver que chamar ele de Marquinhos, de pastor Marquinhos, eu vou ter que chamar ele de reverendo Marquinhos. Mas nós tivemos o ano passado com o Marquinhos lá e o Marquinhos é um menino que tem um fogo no coração, né? Eu conheci o Marquinhos, acho que quando a primeira vez que eu vim aqui, ele tinha acho que 7, 8 anos, 1997, eu acho que é por aí, né? Ele devia ter uns 7, 8 anos, a Mariana devia ter uns 3 anos, alguma coisa assim, a Mariana era bem pequenininha, e ele falou para mim o ano passado que ele tem insights, ele lembra, ele falou, Rogaciano, eu lembro quando você dormiu no meu quarto, eu tinha isso na minha mente. Tipo assim, eu e a Cléia, nós tiramos o Marquinhos do quarto para a gente ficar no quarto dele. E ele falou que ele sempre ouvia falar sobre missões, e aí em 2011 nós viemos para cá,
E quando nós estivemos com a equipe, ele conta para a gente que aquilo foi o início, o pontapé inicial da vida dele em missões. E aí o ano passado eu conheci mesmo o Marquinhos de verdade, que a gente conviveu quase que 2 meses, e aí esse menino tem um fogo no coração, ele quer transformar aquela Capitão Poço. E ele só fala de ser relevante, relevante, relevante. E todo domingo esse Marquinhos está falando de relevância. E eu fui muito impactado. Eu tenho certeza que a nossa equipe, o ano passado, foi muito impactado com a vida do Marquinhos, da Thaisa e da igreja de Capitão Poço. Tanto é que nós trouxemos logo 2 para cá, para Cosmópolis, para fazer escola com a gente. E quando o Marquinhos falava sobre isso, sobre ser uma igreja relevante, ele me falou que a igreja de Angra, a igreja congregacional missionária, estava trabalhando nessas áreas de influência, de transformação da sociedade. E aí o pastor Marcos me mandou uma mensagem falando que estava trabalhando nessas áreas e que queria ver o que a gente podia fazer. E aí que esse mês, acho que esse último mês, vocês estão trabalhando na área, a igreja. E eu fiquei pensando, quando o pastor Marcos falou sobre a igreja, o que é que eu vou compartilhar sobre como igreja, como nós podemos ser um agente transformador da sociedade, como nós podemos ser relevantes, como o Marquinhos sempre diz. E aí, quando eu estava meditando e buscando uma palavra, me vieram 2 versículos muito claros, e eu queria compartilhar esses 2 versículos com vocês nessa noite, para que a gente pudesse entender um pouquinho a nossa relevância como igreja, que a gente pudesse entender um pouquinho como nós podemos ser relevantes e como nós podemos ser um agente transformador. Porque quando a gente fala de área de influência, e eu sei que vocês já falaram sobre família, quais as outras áreas que vocês trabalharam aqui, pastor? Então, praticamente todas as áreas, as esferas da sociedade, a artes, a mídia, a educação, governo, política, todas as áreas. E agora nós estamos falando sobre igreja. Então, quando nós estamos falando sobre transformação, nós precisamos entender que nós, como igreja, temos que ter essa responsabilidade para nós atuarmos nessas áreas, nessas esferas. E a igreja, como uma esfera de transformação, como uma área de influência, ela precisa entender que ela tem a necessidade de ser um agente transformador. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mateus 4:23 é o nosso versículo, e também Mateus 16:18. Eu vou ler só esses 2 versículos. O primeiro é quando Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse é Mateus 4:23. E lá em Mateus 16:18 dizia assim, Pedro, Jesus falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como nós, como igreja, podemos ser um agente transformador em Angra dos Reis? Como igreja eu posso fazer diferença? Quais os princípios que eu preciso entender que como igreja eu posso ser diferente, eu posso ser um agente transformador? E é isso que eu quero compartilhar com vocês brevemente nessa noite, porque nós vamos abordar de forma sucinta, assim, esses princípios essenciais que eu creio que você já ouviu falar. Eu creio que o pastor fala toda vez, eu acho que todos os cultos ele menciona para você, mas que nós devemos relembrar, porque quando nós falamos de igreja de Cristo, nós precisamos entender que a igreja é uma reunião, é uma assembleia, é um movimento que quando nós nos reunimos, e nós fazemos desse movimento, um movimento que nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos sal e luz lá fora. A igreja precisa ter essa concepção. E para que eu tenha essa concepção de que igreja é chamado para fora, para que eu entenda isso, eu preciso saber quais são esses princípios, porque senão eu vou entender que a minha vida só é aqui no culto, é só no domingo. E a gente tem muito isso nas nossas vidas, como igreja. Nós temos os da oração, nós temos os da intercessão, nós temos os crentes
do culto dos jovens, nós temos os crentes do culto do domingo, da escola dominical, e às vezes nós colocamos isso como se algo que fosse algo que chegamos na igreja, assistimos o culto, participamos do louvor, ofertamos, cumprimos o nosso papel. Mas não é só isso que Deus nos chama a fazer. Deus nos chama para sermos uma igreja que façamos a diferença lá fora, que nós transformemos, que nós possamos transformar a nossa sociedade. E quando essa palavra, ela foi mencionada a primeira vez como eclésia ou eclésia, chamados para fora, e os primeiros cristãos entenderam isso, eles não ficaram mais quietos, eles não se comportaram mais como alguém que fica sentado no banco e está tudo bem, vamos só cantar, aliás, teve um momento na história da igreja que eles até fizeram isso, mas aí veio a perseguição, e a palavra em Atos fala que eles tiveram que sair, e eles tiveram que sair do meio onde eles estavam para pregar o evangelho. Então eu quero compartilhar alguns princípios com vocês nessa noite, porque para nós influenciarmos a nossa cidade, o nosso país, o mundo, como igreja de Cristo, como aquele que é chamado para fora, nós precisamos entender que o primeiro princípio é que eu preciso ser uma igreja que se preocupa com a pregação da palavra. O chamado da igreja, ir e pregar o evangelho, Marcos 16, 15, é para toda a igreja, não é só para o missionário. Nós como Jocu, nós temos esse DNA de pregar o evangelho. Vocês viram ontem na praça, né, que nós estávamos lá na adoração, de repente pega o microfone, um doidão lá, cheio de tatuagem, e chega lá e começa a falar de Jesus, começa a falar da experiência dele, começa a falar daquilo que Deus fez para a vida dele, e ele faz o apelo, porque isso faz parte do DNA, mas isso precisa fazer parte do seu DNA, 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 porque você é a igreja, e como igreja o chamado é para todos. Então se eu entendo que eu preciso ser uma igreja que se preocupa com a pregação, a proclamação do evangelho, eu não posso me envergonhar do evangelho. Aliás, Paulo fala sobre isso. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Romanos 1,16. Eu não me envergonho, eu preciso pregar. E a palavra aqui, quando ele fala que é poder de Deus para a salvação, é uma afirmação que o evangelho jamais será derrotado, porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Então nós precisamos pregar esse evangelho, nós precisamos mencionar isso, nós precisamos entender que o evangelho é o plano principal, a pregação do evangelho é o plano principal, quando nós entendemos como igreja. Ser igreja é nos preocupar com a pregação do evangelho. Ô Gaciano, mas é só a pregação do evangelho? Não é só a pregação, porque a gente fala que a pregação é a proclamação das boas novas. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus vem, morre, ressuscita para nos salvar. Aliás, quando ele fala de salvação, quando ele fala de pregação e salvação, a salvação ela é completa, ela está incluída em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que salvação é só a salvação da alma, né? A gente até fala isso, vamos salvar as almas. Mas a palavra salvação na Bíblia, que o significado é sozo, de soteriologia, a doutrina da salvação, ela complementa, ela alcança todas as áreas do ser humano. A salvação inclui a salvação do espírito, sim, a alma. A salvação inclui as suas emoções. A salvação inclui a sua cura física. A salvação inclui a sua cura emocional. A salvação inclui sim a mudança, a transformação social na minha e na sua vida. Porque às vezes nós estamos tão interessados, vamos salvar as almas, e nós esquecemos que existe o órfão, a viúva, existe o pobre, o necessitado, existe o doente, existe aquele que precisa sim da salvação, mas ele precisa do sozo de Jesus. Todas as áreas. Então, como igreja, eu preciso entender que eu tenho que estar comprometido com esse sozo, com essa proclamação. E o que nós fazemos é proclamar.
Eu digo que o que nós mais fazemos na Jocum é proclamar. Se você for na Jocum, se você conhecer os ministérios da Jocum, você vai ver ministério de artes, ministério de música, ministério de barcos, né, atendimento aos ribeirinhos. Você vai ver ministérios de misericórdia, você vai ver ministérios de intercessão, você vai ver centenas de ministérios, com um único objetivo: salvação, proclamação da verdade de Cristo. Ismael está lá na África proclamando a verdade, trabalhando na transformação daquela nação, com educação, na artes, na mídia, no entretenimento. Mas o evangelho precisa ser pregado. Então eu preciso ser uma igreja que prega o evangelho. E quando a gente fala de pregar o evangelho, é pregar o evangelho mesmo. Não é nós só convidarmos: venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos, né? Às vezes nós pregamos o evangelho assim, e eu não estou dizendo que Jesus não resolve o problema não, irmão. Ele resolve mesmo. Ele resolveu a minha vida, a sua vida. Mas a salvação é muito mais que isso. A salvação é completa, e nós precisamos, como igreja, entender e falar dessa salvação. Mas ela não é só completa, ela não é só pregação, ela também é uma igreja que está preocupada em ensinar. Ensinar. Eu estava conversando, eu não lembro com quem, que falou que fazia um seminário teológico aqui. Acho que era o Vertinho, né? É ele mesmo. É o meu irmão ali, ó. Meu irmão, esse daí é Vertinho, né? É Vertinho. Precisamos sim ensinar. Ser uma igreja que impacta a sociedade, que impacta a nossa sociedade, é uma igreja que ensina, que é preocupada no ensino. Eu sempre costumo dizer para a nossa turma: nós precisamos ter o pacote completo. Nós pregamos, nós oramos, nós ministramos, nós falamos em língua, nós expulsamos demônios, nós fazemos todas essas coisas, mas nós priorizamos essa palavra. Nós precisamos priorizar essa palavra. Uma igreja relevante, uma igreja que impacta a sociedade, é uma igreja que está preocupada em ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque vai ter tempo, gente, que ventos de doutrina soprarão nos nossos ouvidos. 1 Timóteo fala sobre isso. 1 Timóteo, deixa eu pegar o versículo 6,3: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Nós precisamos da sã doutrina, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos conhecer o Deus da palavra, nós precisamos conhecer Jesus Cristo através dessa palavra. Então, uma igreja que impacta a sociedade, ela também está impactando na área do ensino. Uma das áreas de influência que nós trabalhamos como Jocum é a educação. E a educação, ela traz diferença, ela mexe com o ser humano. Porque um ser humano, quando ele é educado, ou quando ele é ensinado, ele muda a sua cosmovisão, ele passa a viver diferentemente. E quando eu falo essa questão da educação, é porque nós como igreja precisamos ensinar. E eu não sei se você sabia, mas a educação hoje está na mão do governo, mas a história da educação começa com a igreja. É a igreja que começa. Depois passaram-se os anos, o tempo foi passando, a gente entregou isso para a política, para os governos. Mas nós precisamos ensinar. Uma igreja preocupada com o ensino, com a sã doutrina, é uma igreja que vai fazer diferença na sociedade. É uma igreja que vai lá fora e quando abrir a sua boca e pregar a palavra e ensinar como Jesus fazia, como nós lemos lá em Mateus 4, Jesus ensinava nas sinagogas, pregava, mas ele ensinava. As pessoas olhavam e falavam assim: esse não é o filho do carpinteiro? Da onde vem tantas palavras sábias? Porque Jesus era relevante. Aliás, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de Cristo Jesus, porque Ele é o noivo, Deus é o dono da igreja, Ele é que nos ensina em todas as coisas através do Espírito Santo.
Então nós não basta só pregarmos o Evangelho, nós precisamos discipular, mas também além de discipular, de ensinar, além de ensinar, nós precisamos discipular as nações. E aqui a palavra nações, entenda que na origem, na língua original, nações significa etnias, significa que nós precisamos discipular pessoas. E eu gosto de pensar que quando nós falamos de discipulado, nós não estamos fazendo rogacianozinho, sabe? Eles são os meus discípulos, então eles vão ser como Rogaciano. Ou nós não estamos fazendo Marquinhos, né? E o pastor Marcos é o meu pastor, então eu vou ser igual o pastor Marcos, ou eu vou ser igual o pastor Cristiano, ou eu vou ser igual o pastor Wellington, ou eu vou ser igual a missionária Daiane. Não! Nós sim somos um agente na qual Deus nos usa, mas o modelo aqui é Cristo. É Cristo, irmãos. Quando Jesus fala aí de proclamar e pregar e fazer discípulos de todas as nações, Ele não está falando para os discípulos, olha, fazer imitadores de Pedro, de Paulo, de Tomé, não. Ele fala, ide fazei discípulos de todas as nações, ou seja, ide fazei aprendizes de todas as nações, ide e sede os imitadores do próprio Cristo. Aliás, Paulo fala sobre isso. Eu imito a Cristo. Se você quer imitar a Cristo, pode me imitar, mas Ele a fonte, Jesus é a fonte. Discipulado é de Jesus, não é de pessoas. Você me entende quando eu falo não é de pessoas? Eu não vou imitar o Rogaciano, mas vou imitar Jesus. E claro que quando as pessoas veem na sua vida o tipo de Cristo, o exemplo de Cristo, eles vão querer ser igual a você. Eu quero cantar como a Daiane, eu quero cantar como a Raquel, eu quero ministrar como a Juliana, eu quero orar como o pastor Marcos, eu quero abençoar as vidas porque eu vejo Cristo neles. E eles vão querer caminhar. Uma igreja que discipula, uma igreja que é relevante, uma igreja que é impactante na sociedade, ela faz discípulo. E discípulo, entenda aqui, de todas as nações, entenda aqui, é de pessoas, é de etnia, é de povos, é algo que Jesus deixou para que a gente pudesse entender, e a gente pudesse fazer essa diferença. E é muito interessante, porque quando ele fala de discipulado, discipular nações, ele está dizendo que nós precisamos entender que um discipulado começa com o ir, com o batizar e com o ensinar. Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus um dia? Todos. Aí você passou por um processo de aprendizado e se batizou, não é? Isso é um discipulado. Isso é um discipulado. Nós estávamos o ano passado em Capitão Poço, e na semana que nós chegamos, o Marquinhos estava batizando uma galera lá, pastor. E era uma festa, eu fiquei muito abismado. Eu falei, né? Eu falo para os meninos, eu falei, gente do céu, isso aqui é diferente. Eles não acreditavam. Eu falava para eles, vocês estão indo na igreja do pai do Marquinhos, né? E a gente fala assim, o pai do Marquinhos, esquece o Marquinhos, porque a gente tem a tendência, né? O pai e o filho, né? Se bem que eu já falei para ele, eu falei, agora eu entendi algumas coisas do Marquinhos. Mas nós estamos no céu aqui, gente. Quando eu falo no céu, você me entende. É que quando a glória do Senhor vem sobre a igreja, ela quer ir, ela quer discipular, ela quer batizar, ela quer fazer festa. E eu fazia muito tempo que eu não participava de um batismo, pastor, em que as pessoas terminavam o batismo e começavam a dançar e pular. A igreja não vai ser. Foi a primeira vez que eu vi essa igreja, por isso que, essa música. Por isso que eu falei para você, o inferno não vai, como que é? Os leões não vão destruir a igreja. E eu olhei assim e falei, que música é essa? Né? Como é que é? A perseguição. Eu olhava aquilo, me arrepiava, e o Marquinhos pulando dentro da água, e os irmãos pulando. Eu falei, ele vai levar um choque esse microfone aí, né? Vocês lembram disso? Quantos lembram disso no batismo lá, né? E eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Eu falei, Marquinhos, você está ousado, hein, menino? É na piscina, né? Aí eu olhei assim e falei, gente do céu, porque essa é a festa que há nos céus quando o pecador se arrepende. É isso que Jesus
fala que os anjos celebram, os anjos festejam quando o pecador se arrepende. E ali, nós vimos ali um pouquinho daquilo que eu acho que vai acontecer no céu. Então, quando nós estamos falando de discipulado, a igreja precisa entender que nós precisamos ter um compromisso de discipular pessoas. E discipular é você ir, é você batizar, é você ensinar, é você caminhar, é sentar e falar assim: vamos, anda comigo, anda comigo, anda comigo. Eu tenho certeza que você já teve alguém que falou assim: ó, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Ó, isso aqui não está certo, olha, faz isso, olha, vamos lá. Aí ele dá uma tropeçada, você levanta, vamos de novo. Porque esse é o trabalho da igreja, discipulado. Não basta só pregar, não basta ensinar, mas precisa caminhar. E às vezes, como discipuladores, às vezes como aquelas pessoas que estão responsáveis, nós vamos ver que às vezes nós precisamos, não é andar 1, 2, 10, 20, 30 mil milhas, e que talvez isso custe muito para nós. Mas se você quer, como eclésia, ser impactante, você precisa ter esse entendimento do discipulado. Em 2013, pastor Marcos, nós entendemos isso como DX. A gente sempre foi equipes itinerantes que saía, pregava, ia e voltava, aí ficava, fazia um trabalho de 1 mês, 2 meses, voltava para Curitiba. E aí em 2013 Deus começou a nos incomodar: peraí, precisa um pouquinho mais. E a gente não conseguia entender, por isso que nós fomos para o interior de São Paulo. E eu não sei se você sabe, se você entrar lá no @GXBrasil, você vai ver lá nosso centro, né? Nosso barracão, onde nós trabalhamos. O centro, né? Opa, peraí, é que a gente fala um centro de atendimento, né? É que o Marquinhos me botou umas pulgas atrás da orelha com o centro de atípicos que eles têm lá em Capitão Poço, e a gente vai começar a fazer um negócio desse lá em Cosmópolis. Eu falei para o pastor Marcos, quando eu vi o Titinho, eu falei: cara, esse menino me apaixonou. E aí nós ficamos impactados com o trabalho lá de Capitão Poço. E é por isso que eu falei sempre que a gente vai abrir como diz o menino, vamos abrir um trem desse lá. Mas nós tivemos entendimento que nós precisávamos estar na cidade, ser relevantes da cidade, e não só proclamar a verdade de Jesus, não só ensinar, mas discipular, mas ser relevantes. E lá no nosso barracão nós temos aula de capoeira, aula de jiu-jitsu, aula de inglês, aula de hip hop. E estamos lá, chegamos faz pouco tempo que nós estamos fazendo isso, 2 anos e pouco, mas nós estamos ali, bem devagarzinho. Aí estamos reformando uma casa lá, para trabalhar com as crianças. Aí Deus trouxe um monte, trouxe dançarino, trouxe fotógrafo, trouxe rapper, trouxe b-boy, trouxe, vai voltar, viu? Trouxe videomaker, ela assustou, né? Trouxe músico. E Deus está fazendo. Por isso que eu não vou deixar ninguém casar aqui, viu, pastor? É brincadeira. Deus está lhe trazendo, porque nós entendemos isso. Nós precisamos discipular, precisamos ser influentes, precisamos, como eclésia, como igreja, não só ficar dentro de uma base, ou não só ficar dentro da igreja, nós só precisamos ir para fora. Sermos igreja. E ser igreja, dentro de igreja, do templo, não é a mesma coisa do que ser igreja lá fora. Não é a mesma coisa. Quantos estudam aqui? Você está lá fora, e você sabe o que eu estou falando. Você trabalha, não trabalha? E você sabe como é difícil você ouvir as baboseiras que o mundo lá fora fica lá, não é? Não é difícil? Mas você é igreja lá, você discipula lá, eu discipulo lá. Eu tenho eu jogo futebol com os velhinhos lá da minha cidade, com os veteranos, e eu brinco muito com os meninos, que eu sento na mesma mesa que eles, falando abobrinha e bebendo cerveja, na resenha do futebol. Termina e eu sento lá. Acho que se alguém me ver lá, fala assim: meu Deus, o Rogá desviou. E eles olham assim para mim e falam assim: você não bebe? Eu falei: não, só uma coquinha.
E às vezes, aí teve um dia que um falou assim, escuta, por que você não bebe? Aí depois eu descobri que ele já tinha sido crente, sabe aquela conversa, né? E aí depois eu descobri mais alguns crentes secretos lá no meio do futebol, que eu não sabia, porque tem alguns agentes secretos, né? A gente encontra, a gente depois se identifica assim, ó, você também é? Sei não, irmão. Mas a verdade é que nós precisamos ser relevantes lá fora. Discipulado, claro, nós fazemos aqui na igreja, sim, nós temos. Mas Jesus nos chama para ir e fazer discípulos das nações, etnia, etnos. Essa é a palavra no original, etnos. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Ir, batizar, ir e ensinar. Esse é o nosso chamado. E também precisamos entender, por último, que a igreja, ela não vai esmorecer, ela não vai ser derrotada, irmãos. Ela não vai. Aí a perseguição, os leões, que mais? Eu não lembro da música. O inferno, nada vai prevalecer contra a igreja. E aqui quando Jesus dá esse testemunho, né, de Pedro, né? Primeiro Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, lá em Mateus 16, aí Jesus fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e é muito interessante porque existem algumas interpretações para essa palavra, ou esse trecho da palavra, né? Tu és Pedro e sob essa pedra. E nós sabemos que a igreja católica interpreta, essa é a primeira interpretação, de que essa pedra que esse versículo de Mateus está falando, eles dizem que ele fala que é Pedro, né? Que Pedro é essa pedra. E onde está Pedro, aí está a igreja. Essa é a interpretação, a primeira interpretação. Eles falam que no latim é ubi Petrus, ubi ecclesia. E lá a segunda interpretação, eles também entendem que uma outra interpretação é que essa pedra é a declaração de Pedro, quando fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A segunda interpretação é que Pedro fala, tu és o Cristo, de certa forma eles estão dizendo, a declaração de Pedro é que a igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro. E a terceira interpretação, que é a que nós conhecemos, a pedra seria o próprio Cristo. Ubi Christus, ubi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. E é essa igreja que o inferno, as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão. Porque é uma igreja vencedora. É uma igreja que vai contra todo o pecado, que vai contra toda a maldade, que prega o evangelho, que expulsa demônios, que cura, que transforma e que é relevante na sociedade. Porque não é só uma igreja que prega, não é só uma igreja que ensina, não é só uma igreja que faz discípulo, mas é uma igreja que vence o diabo. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes quando nós estamos como igreja, nós nos sentimos meio acuados. E nós passamos por dificuldades, mas o que nós precisamos entender é que sobre essa pedra, ou seja, sobre Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer. E não prevalecerão, porque nós somos a igreja de Cristo. E sobre essa pedra, as portas do inferno não vão prevalecer. É por isso que o inferno, os leões... Irmão, você já estudou a história da igreja? Quanto mais perseguição, quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja avançava. Quanto mais coisas ruins aconteciam, mais a igreja avançava. E nós vamos avançar no nome de Jesus. Nós não vamos esmorecer. Nós não vamos deixar o inferno, o diabo nos vencer. Porque as portas do inferno não vão prevalecer, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, se nós entendermos isso, se eu e você nós proclamarmos isso, e se nós irmos contra esse mal, nós vamos vencer.
Nós venceremos, irmãos. A igreja vai ser vencedora. Eu não sei aqui, viu, irmãos, mas eu vou falar do que eu tenho visto. A gente já não canta tanto mais cânticos de guerra, de vitória, de contra as forças do mal. Eu não sei, eu não estou aqui, mas cadê aquelas labaredas de fogo, Wellington, que falavam assim, vamos marchar e vamos contra o inferno e pisar na cabeça? Eu não vejo. E isso é o papel da igreja, pastor. Nós precisamos guerrear contra as hostes do mal. É que Efésios fala, não é contra a carne, é contra o sangue. Nós precisamos vencer, nós precisamos ir contra isso. Aliás, quando fala que o reino de Deus está próximo, Jesus, quando menciona isso, a ideia é que nós estamos avançando, a igreja precisa avançar. A igreja não fica parada, ela não fica num movimento estático, mas ela avança, ela vai, ela desfere todo o poder do Espírito contra as hostes do diabo. É por isso que ele fala que a nossa luta é contra os seres espirituais, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra esse mundo tenebroso, contra esses principados, esses potestades. Tinha um livro muito antigo que se lia muito na minha época de adolescente, quer dizer, jovem já, que era Este Mundo Tenebroso. Quantos já viram esse livro? Ou já, pelo menos já ouviram falar? Esse livro era uma ficção, contava muito exatamente sobre isso. O que existia no mundo espiritual quando um crente orava. Gente, era assim, é uma ficção, né? Mas era sensacional você pensar que quando você está aqui na quarta-feira orando, o que acontece nas regiões celestiais. Sabe a palavra quando Daniel se prontifica em orar, e que o anjo chega para ele e fala assim, olha, a resposta já tinha vindo há muito tempo, mas eu tive que chamar Miguel lá para dar uma ajuda, porque o negócio estava bravo. Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra o diabo, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Então a igreja, ela é vencedora. A igreja, ela alcança, ela vai, ela avança. Ela avança. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos entender, sim, nós somos chamados para pregar, sim, nós somos chamados para ensinar, sim, nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações, sim, mas também nós somos chamados como vencedores, e nós vamos vencer todas as astutas e ciladas do diabo, em nome de Jesus. Eu tenho convicção de que ontem, a hora que nós estávamos ali naquela praça, proclamando a verdade de Jesus através da adoração, através da palavra, através dos testemunhos, havia um rebuliço ali no inferno, porque vidas estavam sendo alcançadas, a palavra do Senhor estava proclamada, nós estávamos sendo igreja lá fora, e é para isso que Deus nos chamou, uma igreja que impacta. Você já imaginou se nós como igrejas entendêssemos a totalidade do Evangelho? Pensa comigo, porque eu acho que nós como igreja não nos entendemos. Lembra o que Jesus fazia? Lembra o que os discípulos faziam? Eles passavam, a sombra curava. Jesus passava as vestes, quando as pessoas tocavam em suas vestes, eles eram curados, transformados. Quando Jesus abria a boca, demônios caíam. Aonde Jesus passava havia transformação. A minha pergunta, e essa eu quero finalizar com isso, como igreja, qual é a transformação que eu estou causando, qual é o impacto que eu estou causando na minha cidade, no meu bairro, no meu país? Qual é o impacto? Nós precisamos de transformação. As pessoas precisam olhar para mim e falar assim, opa, lá vai um crente. Sabe a história de John Wesley? Que levava pedrada. Quantos sabiam disso? Ele levava pedrada porque ele pregava o Evangelho.
E tinha uma história, a biografia dele conta que um dia ele não apedrejaram ele ficou preocupado, entrou num lugar e começou a orar, pedir perdão para Deus. Senhor, o que aconteceu? Estou em pecado. Hoje ninguém me apedrejou. De repente, pum, veio uma pedrada e falou, aleluia. Opa, voltei. Esse era John Wesley. Esse era o missionário, o homem de Deus que foi relevante, que impactou a geração, que até hoje nós falamos sobre ele. Faça de nós, Senhor, a tua igreja. Essa deve ser a nossa oração. Uma igreja verdadeiramente impactante. Uma igreja que faz diferença lá fora. Nós, como igreja, nós somos uma área de influência. E esse primeiro dia que nós estamos aqui falando, a minha oração é que eu possa entender isso. E que você possa entender. Que não basta simplesmente nós só sermos chamados de igreja. Mas nós precisamos ser relevantes lá fora. E impactar. Pregar, ensinar, discipular e saber que nós já temos a vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.